metrologia nós utilizamos dois sistemas de medição diferentes. São eles o sistema métrico, onde a gente utiliza o milímetro como principal unidade, e o sistema imperial, o sistema inglês, que a gente utiliza a polegada como principal unidade desse sistema. Então, os diversos instrumentos de medição possuem normalmente uma versão para você medir em milímetro e uma versão para você medir em polegada, porque existem muitos equipamentos, muitos desenhos técnicos que ainda trazem as medidas em polegadas. Muitos equipamentos também precisam de leituras em polegadas, muitas peças. Então, você tem que saber trabalhar com os dois sistemas. A principal relação aqui entre os dois sistemas que você tem que saber é o seguinte: você tem que saber que uma polegada vai ter 25,4 milímetros. Então, isso aqui é a principal relação entre eles. Uma polegada dá 25,4 milímetros ou 2,54 centímetros, 2,5 centímetros aproximadamente. Tendo isso aqui em mente, você consegue fazer as diversas transformações. A primeira dela, que a gente tem que aprender, é transformar polegada em milímetro diretamente. Então, para esse primeiro exemplo de transformação, se eu tiver aqui, ó, 2 polegadas, se eu tiver aqui também esses dois valores. Lembrando que a polegada, na forma assim, a gente chama de polegada milesimal, ao invés da vírgula, a gente utiliza o ponto, certo? Então, para eu responder, eu fazer a transformação dessa polegada aqui direta em milímetros, se eu sei que uma polegada é igual a 25,4, basta multiplicar. Então aqui vai ficar 2 polegadas vezes 25,4, 50,8 milímetros. Mesma coisa aqui, 1,2 vezes 25,4, 33,528 milésimos de milímetro. Vou deixar aqui com 3 casas decimais. Bom, uma outra transformação aqui que você vai fazer é a seguinte: da polegada em milímetro. Por exemplo, se eu tenho aqui 3/8 de polegada, então o que é que você vai fazer? Você pode fazer o seguinte: você vai dividir aqui, ó, 3 dividido por 8, e depois vai multiplicar por 25,4. Então você pode fazer isso diretamente na sua calculadora. Então 3 dividido por 8, eu estou transformando aqui essa polegada na forma milesimal, e depois eu multiplico por 25,4. Coloquei em parênteses para que eu possa, a calculadora, no caso aqui, possa calcular primeiro essa divisão e depois fazer a multiplicação. Ou você pode fazer por partes, né? Então 3 dividido por 8 aqui vai dar 0,375 milésimo de polegada, vai ser esse resultado, vezes 25,4, que vai dar 9,525 milésimos de milímetro. Exemplo 2. 5/16 de polegada.
Então você vai dividir 5 por 16, depois vai multiplicar por 25,4. Essa fração, a fração de 5 16avos é de ponto 5 polegadas. Então, esse valor aqui da polegada fracionária é igual a esse valor aqui da polegada milesimal. Multiplicado por 25,4, a gente vai ter 7,938, aqui arredondando o último valor. Então esse vai ser o resultado em milímetros dessa polegada fracionária. Ainda continuando na polegada fracionária, a gente sabe que a polegada fracionária ela pode vir da seguinte forma. Por exemplo, ó, 3 inteiros e 5 oitavos. Então essa aqui é a chamada fração mista. Então quando eu tenho aqui, ó, o que é que representa aqui essa fração mista? Ele está me informando que eu tenho aqui, ó, eu tenho 3 polegadas inteiras mais uma fração de 5 oitavos de polegada. Eu vou ter 3 polegadas inteiras mais, que fração é essa de 5 oitavos? 5 oitavos equivale a ponto 625 milésimos de polegada. Então aqui eu vou ter, ó, na verdade, 3,625 milésimos de polegada, somando. Então o que foi que eu fiz? Eu simplesmente aqui transformei a polegada fracionária, certo? Na polegada milesimal. Esses dois valores são iguais. Um está na sua forma fracionária e aqui está na forma da polegada milesimal. Então agora basta multiplicar isso aqui por 25,4. Que eu vou ter o valor final aqui, que vai ser 92,075 milímetros. Então assim é uma forma de você fazer mais rapidamente, mais prático, com a calculadora. Vamos ver um outro exemplo. 5 inteiros, 11,32. Então isso aqui não é 5 inteiros mais essa fração de 11,32, certo? Então eu só preciso saber essa fração aqui, somar com 5 e depois multiplicar por 25,4. A fração de 11,32 avos é esse valor, ó, 5 inteiros mais a fração é esse valor, ponto 344 aqui aproximando. Então você vai ter 5,344 polegadas milesimais. Então essa polegada fracionária é igual a esse valor aqui em polegada milesimal. Agora basta multiplicar por 25,4. E a gente obtém o resultado de 8,738 milímetros. Então, esse é o resultado final. Então aí você já aprendeu a transformar a polegada fracionária, a polegada comum e a polegada fracionária em milímetros. Agora, como é que eu transformo milímetro em polegada fracionária? O inverso, né? Bom, vamos lá, milímetro. Exemplo 1. 19,05 milímetros. Eu vou explicar aqui
como seria um passo a passo de você transformar milímetro em polegada fracionária, e depois eu vou mostrar uma formulazinha em que você pode fazer de forma mais direta. Então, qual é a lógica aqui de você transformar milímetro em polegada fracionária? Então, o valor que eu tenho é de 19,05. Então, se eu pensar bem, eu posso transformar isso aqui primeiro logo em polegada. Então, se eu sei que para transformar polegada em milímetro eu multiplico por 25,4, se eu fizer o inverso, transformar milímetro em polegada, eu preciso dividir por 25,4. Então, fazendo essa operação aqui, eu já estou transformando milímetro em polegada fracionária. Polegada milesimal, perdão. Certo? Dividindo aqui, eu já transformo em polegada, só que está em polegada milesimal. Eu preciso transformar isso em uma fração. Para eu transformar isso em uma fração, eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar por um valor e dividir pelo mesmo valor. Eu vou utilizar o 128 porque, como vocês sabem, a polegada fracionária, ele tem o seu denominador, um valor que é 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128. Então, vou usar o 128, que é a minha maior fração do denominador, para transformar isso em uma fração. Então, eu estou fazendo duas coisas aqui. Esse valor está em milímetro, divido por 25,4 para transformá-lo em polegada. Só que aqui vai sair polegada milesimal. Eu multiplico por 128 e coloco o denominador 128 porque, fazendo essa operação, eu transformo esse valor que vai resultar aqui em uma fração, certo? E aí eu vou ter a polegada fracionária. Então, se você for resolver isso aqui, vamos ver aqui quanto é que dá. Então, se eu fizer essa operação daqui, dividir 19,05 dividido por 25,4 vai dar 0,75 vezes 128. Eu vou obter aqui o número de 96 sobre 128. Então, consegui transformar em fração a polegada, o valor em milímetro em fração. Porém, essa fração eu posso fazer aqui a simplificação, porque eu preciso no numerador ter o número ímpar para caracterizar aqui a polegada fracionária. Então, você vai fazer a sua simplificação dividindo por 2 em cima e embaixo, ou fazendo diretamente. Então, você vai ter aqui, ó, no final você vai ter um valor de 3/4 de polegada. Então, esse é o resultado final. Esse é a transformação. Esse valor em milímetros em polegada fracionária. Se você observar aqui esse nosso exemplo, se você for repetir aqui esse equacionamento, você vai ver o quê? Você vai prestar atenção e você vai observar que o único valor que você vai estar mudando aqui nessa equaçãozinha é esse valor aqui, que é o valor de entrada, que é o valor em milímetros. Esse valor, esse e esse vão se manter sempre constantes. Então, esse valor aqui, certo? Você pode entendê-lo da seguinte forma. Então, eu vou ter aqui sempre, eu vou ter sempre isso daqui, ó. Eu vou chamar de x o valor em milímetros que eu vou utilizar. Eu posso escrever essa equaçãozinha da seguinte forma: vezes 128 sobre 25,4 sobre 25,4 sobre 128. Então, x vai ser o valor de entrada em milímetros, e essa razão aqui ela sempre vai aparecer, porque sempre vai ter isso aqui, ó, que eu posso escrever dessa forma. Então, se eu souber quem é essa razão aqui, eu posso fazer uma formulinha para calcular a polegada fracionária a partir do valor em milímetros. Então, quem é 128 dividido por 25,4? Bom, esse valor vai dar o seguinte, ó.
vai ficar x vezes 5,04 sobre 128. Lembrando que esse 5,04 vem dessa razão. Então basta eu pegar o valor em milímetros, multiplicar por 5,04, manter aqui o 128 no denominador, que eu chego na fração que eu quero. Simples, né? Vamos ver um outro exemplo aqui, exemplo de número 2. O exemplo vai ser esse valor aqui em milímetros, 2,532 milímetros. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou usar aqui minha fórmula agora, né? Minha fórmula que eu acabei de encontrar, essa daqui. Então se eu pegar esse valor em milímetros, então eu vou pegar o valor em milímetros que vai estar aqui no lugar do x, né? 2,532 milésimos de milímetro. Vou multiplicar primeiro por 5,04. Vamos ver quanto é que dá isso. Bom, eu vi aqui, ó, que dá 12,76. Mas eu tenho um problema, porque para minha polegada fracionária eu não posso ter um número assim, né? Eu preciso ter um número inteiro. Não posso ter um número decimal assim. Então eu vou fazer o quê? Vou aproximar para o inteiro mais próximo, obviamente. Se eu tenho 12,76, o inteiro mais próximo vai ser o número 13. E aí vai ficar 13 sobre 128. Eu vou verificar no final minha fração, se eu posso simplificar ou não. Nesse caso eu não posso simplificar, então cheguei no meu resultado. 13,128 é a polegada fracionária de 2,532 milésimos de milímetro. Vamos ver mais um exemplo. Mais um exemplo aqui, exemplo 3. Vamos supor que eu tenho esse valor aqui, 5,968 milésimos de milímetro. Eu quero saber qual o valor em polegada fracionária. Então já sei que eu vou fazer o seguinte: vou pegar esse valor e vou multiplicar por 5,04, que vem lá da equaçãozinha que eu mostrei para vocês. O resultado disso vai dar 30,079. De novo, caiu aqui no número que não é inteiro. Eu vou aproximar para o inteiro mais próximo. O inteiro mais próximo vai ser o 30 ou 31. Nesse exemplo vai ser o que? Se eu tenho 30,07, aqui é um valor zero, né? Então estou bem mais próximo do 30 do que para o 31. Então eu vou utilizar o valor de 30. Então vai ficar 30 sobre 128. Lembrando, né, que a gente tem a formulinha x, o valor em milímetro, vezes 5,04. O resultado, eu vou colocar o 128 aqui no denominador. Consigo reduzir essa fração? Consigo simplificar? Consigo, né? Por 2 aqui vai ficar 30 dividido por 2 vai ficar 15. 128 dividido por 2, 64. Consigo simplificar aqui mais? Não. Então, tenho aqui um número ímpar no numerador e tenho aqui, ó, um dos números lá que cai no denominador da fração da polegada. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, cheguei no resultado, que é esse daqui. Então, esse valor aqui em milímetros transformado em polegada fracionária, esse daqui. Então, assim a gente viu as transformações de milímetro para polegada e de polegada para
milímetro, certo? Tanto fracionária como a polegada normal, milesimal, ok? É isso aí, pessoal, até mais.